Pai do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Filipenses, capítulo 2, verso 3, que diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para que é o propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esta palavra que Paulo traz aos Filipenses, esta carta traz aqui ser humilde, ser e considerar uns aos outros. Para quê? Por quê? Porque aqui ele traz o exemplo não somente de um para com o outro, mas o próprio Jesus traz o exemplo de si mesmo. E ele reflete aqui que Jesus, sendo Deus, Rei, ele então se fez semelhante aos homens. E aqui, nesta palavra, Paulo diz que o próprio Jesus esvaziou-se de si mesmo, deixou o seu poder, a sua glória, e fez em forma de homem aqui na terra. E mesmo como forma de homem aqui na terra, se humilhou mais ainda, para que os homens viessem ser igual a ele, e ele viesse mostrar que ele também tinha as paixões no corpo, as falhas no corpo, os desejos no corpo. O próprio Jesus mostrou isso, que ele também tinha as mesmas concupiscências, as mesmas paixões, as mesmas vontades. Mas ele se entrega e se humilha mais ainda à morte de cruz. A morte de cruz da época era como ele tivesse feito algo horrível da época. Nos dias de hoje é como ele fosse um assassino. Aquele que era condenado era como um ladrão, um salteador, um assassino. Nos dias de hoje é estas palavras, que Jesus se rebaixou mais ainda como homem. Na sociedade, os homens, para ser aceito pela sociedade, ele tem que ter um nome limpo, ele tem que ter um bom caráter. E Jesus se rebaixou mais ainda, se achando inferior aos homens. Para quê? E ainda deixou e veio descer mais ainda para morrer por morte de cruz. Ele então pega as causas de Barrabás. Quando os homens dizem, solte Barrabás e prenda Jesus, ele pega todas as causas, todas as acusações ali de Barrabás, porque Barrabás era um ladrão, estava na faixa de assassino. E ali Jesus morreu como um ladrão, como um assassino. Era o significado da morte de cruz.
E Jesus desceu às partes mais baixas da sociedade, sendo acusado por algo que não cometeu, mas por este motivo, por morrer numa morte de cruz, por ser e igualar ao homem e pagar um preço, o preço da sociedade, o preço da humanidade, o preço do pecado. Mas ele não tendo pecado, então ele recebeu um nome sobre todos os nomes, tanto no céu como na terra, todo joelho se dobra, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, nesta palavra que Paulo diz, ele diz que ele se esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Servo aquele que serve, está nas condições de servir. Ele veio para servir a humanidade. Achando forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Se o próprio Deus, Jesus, deixou a sua glória e esvaziou-se de si mesmo, dando exemplo de humilhação, sendo humilde, porque nós não viemos então se humilhar, comparar a nossa vida com a vida da pessoa ou fazer o inverso, a vida da pessoa com a nossa vida e estar no mesmo sentimento que a pessoa, sentir a dor do próximo, sentir a compaixão do próximo, o que nos dá o direito, o que nos dá a certeza, o que nos dá a confiança de sermos igual. Nós precisamos a cada dia descer o nosso nível emocional, descer as nossas paixões, as nossas concupiscências e sabermos que somos homens, mulheres, cristãos, que temos os mesmos desejos, que temos as mesmas vontades, que passamos as mesmas concupiscências, que sofremos as mesmas paixões e precisamos sentir a dor do próximo para que nós possamos saber que a pessoa está passando aquela condição e não havendo então acusação, mas ali um sentimento de ajuda, de força, de intercessão, de oração, para que um possa ajudar ao outro. Porque Jesus, ele fez isso. Sendo Deus, ele esvaziou-se de si e desceu às partes mais baixas, se humilhando a si mesmo, forma de homem. E na forma de homem se humilhou mais ainda, com forma de pecado, para mostrar à humanidade, para que todos possam saber que todos também podem fazer a mesma coisa, de um ajudar ao outro e um estar na condição do outro, para que possa levantar um ao outro, porque a subida para o céu e na posição que todos estão diante de Deus, ninguém está um na frente do outro. Ninguém está numa fileira um na frente do outro. Pelo contrário, todos estão na mesma posição. Quando chegar diante de Deus, está também na mesma posição. Ninguém é mais alto, ninguém é mais baixo, ninguém está na frente e ninguém está lá atrás. Todos estão na mesma posição. Subiremos então juntos no arrebatamento, todos subiremos juntos. Não há um que suba primeiro e não há outro que suba na primeira, na segunda, terceira. Não, são todos que subam junto. O único que subiu primeiro foi o próprio Jesus, que ele desceu.
Então o único que fará isso é o próprio Jesus mostrando para nós. Não está em primeiro, segundo, terceiro lugar, mas está na mesma condição do nosso irmão, da nossa irmã, de ter o sentimento que a pessoa está passando, se igualando de ser humano para ser humano, que todos possam ter o mesmo sentimento, o sentimento mútuo para sentir a dor do próximo, para levantar e galgar vidas, almas para o reino de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesta manhã te agradecemos por este dia, dia de vitória, dia de livramento, dia de saúde, dia de paz. Obrigado porque até aqui o Senhor tem feito obras maravilhosas sobre as nossas vidas, nos dando vida, nos dando saúde. Continua, Senhor, tirando as escamas dos nossos olhos, nos dando força. Dá força, Senhor, ao nosso corpo físico, espiritual, material, sentimental. Continua, Senhor, alongando as nossas fronteiras. Continua, Senhor, fortalecendo as nossas vidas. Dá vitória a cada casa, a cada família, a cada familiar. Seja os nossos parentes, os nossos familiares, os de perto e os de longe. Seja com cada irmão, com cada irmã, com cada pastor, com cada evangelista, com cada missionário, com cada igreja que abre as portas para falar da Tua palavra, com cada um, ó Deus, que esteja passando a sua provação, a sua fase, seja, ó Deus, com cada um. Liberta, cura, restaura, traz vida, dá esperança, Senhor, no fim do túnel. Continua, Senhor, trazendo a vitória. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos feito vencer. O Senhor tem nos feito dar a vitória. E a vitória vem do Senhor que nos aprova a cada dia. E a aprovação vem do Senhor. Continua, Senhor, nos conquistando e conquistando vidas para o Teu reino. Para que o Teu reino, ó Pai, possa ainda alcançar mais vidas, que dê tempo destas pessoas alcançar a salvação, a libertação e a vida eterna. E em Cristo Jesus eu te agradeço pela vida, pela paz, pela oportunidade de te servir, de te adorar, de te bendizer na beleza da Tua santidade. Te agradeço, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.